vocês que vem uma nova coleção. Vocês vão gostar demais! Agora nós vamos falar sobre artistas, músicos famosos e vamos começar falando hoje sobre o Mozart. Fica atento e presta atenção na história dele, tá bom? Vocês vão gostar muito! Beijo! Oi, crianças! Hoje é dia de música. Vamos conhecer a história de alguém muito famoso chamado Mozart. Na verdade, o nome dele é diferente. Eu vou falar para vocês. O nome dele era Wolfgang Amadeus Mozart. Ele nasceu no dia 27 de janeiro do ano de 1756, numa cidadezinha lá da Áustria. E ele faleceu no dia 5 de dezembro de 1791, em Viena, também na Áustria. Ele era uma criança muito diferente, talvez parecida com alguma de vocês, porque ele tinha apenas 3 anos quando sentou-se diante do piano do seu pai e começou a tocar. Começou a compor, escrever músicas aos 5 aninhos. Escreveu sua primeira sinfonia quando tinha 8 e a sua primeira ópera quando tinha 12. Ele e a sua irmã viajavam por toda a Europa, se apresentando para pessoas muito importantes e para toda a realeza. Ele se apresentou para o rei Jorge III lá em Londres e para o imperador em Viena. E esse imperador o chamou de Pequeno Mágico. Porém, quando ele cresceu, o sucesso não o acompanhou. Ele achava difícil aceitar. Os músicos naquela época eram considerados apenas como servos. Ele acabou lutando para sobreviver como professor de piano. Ele amava a música e escreveu várias obras, entre elas a Sinfonia número 40, que foi concluída no ano de 1788. Ninguém tem certeza de que essa peça tenha sido tocada durante a vida dele, mas com certeza ele a escreveu. Ele estava passando por uma fase difícil, triste, sabe? E eles acham que a obra, ela é intensa, ela é cheia de tristeza, mas ainda é muito ouvida até os nossos dias. É admirada e executada por muitas pessoas. Outra obra que ele compôs foi a Marcha Turca. E essa Marcha Turca tem uma história bem interessante. As pessoas que moravam lá em Viena, onde ele também morava, amavam tudo que vinha dos turcos. E ele escreveu essa obra. Ela era agitada, viva, imitava o som das marchas militares turcas. E esse tipo de música era muito popular na época e incluía diferentes instrumentos de percussão, como o bumbo, o triângulo e os pratos. Era tão importante naquela época em que as cordas eram feitas para vibrar e produzir um som mais alto do que os pianos modernos. Ela fez muito sucesso. Depois ele veio escrever uma ópera. Ele gostava, sabe? Ele tinha apenas 12 anos de idade, imagina! E ele escreveu As Bodas de Fígaro. Parte da melodia dessa ópera foi usada como uma marcha da Guarda Real do Exército Britânico, lá na Inglaterra. Olha que importante! Outra obra, que a gente chama de Pequena Serenata Noturna, é o nome comumente dado à Serenata número 13, que ele fez para violinos em sol maior. Olha que lindo! Gente, muitos dos trabalhos de Mozart foram usados em filmes, sabia? E às vezes a gente está ouvindo ali aquele som enquanto assiste a TV e nem sabe. Por exemplo, no filme do Batman, Alien, Ace Ventura, Um Detetive Diferente e As Panteras, só para falar alguns dos filmes que usaram as composições dele. Ele também escreveu um concerto para clarinete. É esse instrumento que vocês estão vendo na foto.
Sabe por quê? Ele tinha um amigo que era clarinetista, que é aquela pessoa que sabe tocar esse instrumento. E ele gostava tanto e admirava tanto seu amigo que escreveu outras peças especiais para ele. Ele sabia que ele ia tocar bem bonito. O concerto para clarinete tornou-se conhecido no mundo inteiro após ser apresentado no filme Entre Dois Amores. A melodia assombrosa tornou-se a favorita de muitas pessoas. Depois vamos pesquisar? Essa última foto mostra o Mozart um pouquinho antes dele morrer. E acredita, ele gostava tanto de música que mesmo antes de morrer, ele estava escrevendo a Missa de Requiem. E alguns dizem que como ele estava doente, aquela peça ele deve ter escrito para si mesmo. Bom, esse homem era notável, ele gostava de música. Você gosta também? Eu espero que ao ouvir a história dele, tanto as crianças como o papai e a mamãe pensem que a música é algo que pode transformar a vida da gente e transformar a vida das pessoas, e que vocês possam escutar as obras de Mozart e deixar o ouvido bem aguçado para os sons que ele faz com os instrumentos e aquilo que toda a orquestra toca, e ficarem tão encantados quanto ele era. Até logo, crianças. Até a próxima história.